Antes de seguirmos para o episódio de hoje, temos um aviso. Nos dois últimos episódios do programa Base Ambiental, o tema abordado foi referente à sustentabilidade, trazendo diferentes discussões, como veganismo, consumo consciente, educação ambiental, relações internacionais e outros. Hoje, o episódio também tem como tema sustentabilidade. Porém, a discussão é sobre cidades sustentáveis, adicionando outros tópicos como cultura, desigualdade social, alimentação, etc. Como a discussão durou mais que o esperado, esse episódio foi dividido em duas partes, parte 3.1 e parte 3.2, que compõem o episódio número 5 da primeira temporada do programa Base Ambiental. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos nós em mais um episódio do Base Ambiental. Meu nome é Luciano Gonçalves e essa aqui é uma iniciativa da Save Soluções, competência, seriedade e experiência em processos produtivos, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistemas de gestão integrados. O apoio da nossa querida e amada Rádio Frida Rock, uma rádio empoderada. E estamos nós aqui no Estúdio Hope, a nossa casa, onde a produção é uma arte. Hoje a gente entrevista aqui falando mais um episódio sobre sustentabilidade, do ponto de vista da sociologia e da geografia, do ponto da sustentabilidade de cidades sustentáveis. Acho que vai ser um grande programa. E apresento hoje Gabriel de Lima Fonseca, que é graduando em Ciências Sociais pela Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS. Ele atua como professor de Sociologia no curso pré-vestibular Popular Liberato e estuda temas relacionados à antropologia da cultura e movimentos artísticos. E tenho também aqui presente Leonardo Oliveira Sassi, geógrafo da URGS, está licenciando também, fazendo licenciatura em Geografia também, para agregar mais um curso, né? E mestrando está em vias de fato aí, em planejamento urbano e regional também pela URGS. Ele trabalha diretamente com desigualdades socioespaciais e ambientes alimentares urbanos, que é o trabalho de mestrado dele. Quero dar um oi para vocês. Se apresentem, dê um oi para tudo. Opa, tudo bem? Opa, tudo Agradeço o convite aí. Satisfação estar compondo esse projeto. E vamos lá, vamos conversar. Acho que é bem importante os episódios sobre sustentabilidade, que acredito nessa temporada a gente deve concluir com esse. A gente trouxe alguns pontos de vista, trouxe um ponto de vista de história e cultura vegana, que foi bem interessante. Trouxe o ponto de vista pedagógico, também pensando nas relações internacionais. E hoje a gente traz do ponto de vista de sociologia e também de geografia, que é um grande ponto. Acredito que deve ter mais uma leva na segunda temporada, que eu quero trazer empresários ainda para a gente conversar. Isso vai ser muito interessante. Sim. Então, assim, do ponto de vista da visão de desenvolvimento econômico, a nossa sociedade não percebe, ou não contempla, ou não pensa sobre a redução das desigualdades. Tá? Então existe uma grande diferença de cultura justamente por essa diferença social. Então, dentro do entendimento de vocês, falando sobre o conceito de sustentabilidade, como é que a gente pode mudar essa visão de desenvolvimento ou trazer isso à tona? Pode começar, Sassi. Bueno. Eu acho que como a gente começou antes ali em off, né? Eu acho que a história e a geografia são muito próximas, né? E tendo uma trajetória, apesar de recente, uma trajetória acadêmica, né, da pesquisa acadêmica, a gente acaba sempre tentando fazer a arqueologia dos conceitos, assim, entender como que surgem essas ideias, como que elas se estabelecem. Obviamente elas vão se transformando no tempo, mas é importante, eu acho, né, dessa perspectiva acadêmica, a gente entender, né, como que surge a ideia, né. E é uma coisa também, né, relativamente recente, para mim, um livro do economista equatoriano Alberto Acosta. Ele vai trazer né, o bem viver, que é uma possibilidade para pensar outros mundos, né, essa proposta aí de outros paradigmas, né, para a sociedade. Ele vai trazer essa arqueologia, né, do desenvolvimento, né, que ele vai dizer que vai pôr um marco temporal lá no discurso de posse do Henry Truman, né, presidente dos Estados Unidos, em 1948, pós-Segunda Guerra. Né, os Estados Unidos vinha super reforçado,
em função de ter feito a guerra fora do seu território, né? Então fornecia, né, para os países que estavam em guerra, que não conseguiam, né, desenvolver seu processo industrial. Então os Estados Unidos vinha super, né, reforçado economicamente, vinha como uma potência, surge como uma potência aí. E o Truman, numa sacada genial, né, vai ser chamada a doutrina Truman, não à toa, né, vai falar, né, tipo, o nosso dever moral é propiciar as nossas condições de vida do povo estadunidense, que ele se referia, para todo mundo. Aí a gente já pode American fazer Way Life. já o American Way of Life, a gente já pode problematizar várias coisas aí, né? Que é o que eles seriam o topo, então eles seriam a melhor condição de vida no mundo. Então eles tinham o dever moral de proporcionar aos outros que eram inferiores a eles, né? Então aí é que surge a divisão de desenvolvido, que era quem eles colocavam que já tinha essas condições de vida que eles consideravam ideais, e quem estava em subdesenvolvimento, né? Quem era subdesenvolvido ou estava em desenvolvimento, que ainda não possuíam essas condições. E o negócio americano passa a ser fornecer essa condição com infraestrutura, né, com a dispersão das infraestruturas industriais, né? Então se cria uma ideia, aí que se cria a ideia de desenvolvimento. A gente pode falar para o público que nos assiste, então, que aí é o grande boom do comércio, do consumo. É o germe da globalização, né? É o germe da globalização, é entender que a humanidade se estabelece o paradigma que a humanidade tem um caminho único de desenvolvimento. Que, olha, tipo, estamos no ponto máximo, e isso é histórico, né? Isso já vem, né, eles reproduzem, mas isso vai vir lá desde o iluminismo, né? De entender do colonialismo. E né? essa ideia de consumo, que eu acho que é um ponto, a gente já tocou aqui em outros programas sobre sustentabilidade. Essa é a virada de chave do excesso de consumo para te seguir um padrão americano. Não que seja ruim ou bom, não é o critério de julgamento, mas porque caracteristicamente o ser humano produz sem olhar para trás, produz, consome, mas sem pensar. Eu gosto de citar muito a descoberta do plástico, uma coisa fantástica. Só que o plástico é um problema hoje. Sim. Na verdade, quando se inventou o plástico, não se tinha um pensamento congênito, um pensamento intrínseco sobre o que eu vou fazer quando isso não funciona mais. Geralmente é um problema hoje para a vocês. posteriori, né? Mas o grande problema que está intrínseco aí que a gente sabe hoje é que o americano, o estadunidense, né? Americanos todos somos, o estadunidense médio, né? O padrão de consumo que ele tem, se fosse universalizado, a gente precisaria de 3 planetas terras. Não tem, né, bem natural o suficiente, que eu acho que é uma transição importante da gente fazer também, de encarar a natureza como recurso, é um problema. É um problema. A natureza não é um recurso para ser explorado, a natureza é um bem comum. Né? Então, para se explorar esse bem comum, não quer dizer que a gente não vai explorar, não vai mais tocar na natureza, mas a gente tem que pensar em todas, né, tudo que está envolvido, tudo que vai ser afetado quando a gente explorar esse bem. E não é um recurso para ser capitalizado. E vai ter diversas vertentes que vão defender, que a gente tem que, né, valorar a natureza para defender. Eu acho que quando a gente valora a natureza, a gente só possibilita que ela seja comprada. Né? Não vai aparecer um Jeff Bezos, um Elon Musk que vai dizer, eu compro então aqui, dá para mim que eu tenho. Né? Então a gente tem que entender que né, os diversos sistemas que compõem o nosso planeta, no qual a gente está inserido, né, então vai sofrer efeitos, né, e toda ação humana tem o seu impacto. A gente tem que pensar esses impactos nas diversas escalas, a gente tem que saber pesar o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Então, essa universalização do padrão de vida do estadunidense médio, ela é impossível. Então, a gente tem que começar a pensar em outros paradigmas. Não é esse o nosso ideal que tem que guiar. O Brasil corre há anos para sair de desenvolvimento para virar o desenvolvido. Mas se a gente universalizar isso, não tem planeta. Não tem planeta, tem local. Então, o nosso modo de vida tem que ser transformado. A gente tem que começar a pensar em outras bases de modo de vida. Só que também a gente não pode ser injusto com a gente de achar que a gente vai fazer isso em uma semana. Os caras estão há 300 anos estabelecendo um paradigma de modo de produção capitalista. E a gente vai querer mudar em uma semana. 300 não, uns 200. Né? Né? Revolução Industrial começa a sentar suas bases ali, né? Alguns autores vão recapitular, né, a acumulação primitiva de capital lá que o Marx vai dizer, né, que esses acúmulos que vão ter, né, de recursos anteriores para permitir a Revolução Industrial no colonialismo, né? Então é 1400, né, 1497, quando chega, né, a primeira embarcação na América Central. É 600 anos da idade. E tu, Gabriel, qual é o ponto de vista? Trazendo um pouco também do que vocês conversaram, uma coisa muito
uma coisa que eu sempre penso é, tipo, essa questão da conscientização, né? Sobre... Tu falou sobre o estilo de vida americano, sobre como é que ser sustentável no seu dia a dia também. Só que falta também a conscientização de que nós fazemos parte de onde nós estamos, né? E esse talvez seja um trabalho importante da cultura, já trazendo um pouco do que eu estudo, de conscientização, assim, porque é muito difícil, por exemplo, para uma minoria periférica tentar se entender como parte dessa sociedade. Ela se torna a todo momento invisível perante as problemáticas da sociedade, e então ela não vai se preocupar com questões sobre sustentabilidade, de como transformar o mundo num lugar melhor, sei lá, reciclar, essas coisas mais básicas, assim, porque ela não tem tempo para essa reflexão, ela não tem acesso a essa reflexão. Então, o papel da cultura, ela tem um papel muito importante, talvez, para essa questão, assim, para tipo, tu tentar se inserir as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação e elas tentar entender o lugar onde elas estão e o que elas representam, sabe? O que elas podem ser, podem representar, né? Porque é muito difícil, por exemplo, para pessoas que não têm acesso ao centro, assim, a gente pega povos originários brasileiros, moradores de favela, a violência que eles sofrem simbólica de estarem afastados do centro, onde tomam as grandes decisões, já é forte o suficiente para eles não pensarem, tipo, em como viver melhor e como sair daquela condição. Então, imagina pensar em ser sustentável. É muito complicado, sabe? Muito complexo. E aí eu vejo o papel da cultura como isso, assim, tipo, por exemplo, o funk, o hip hop, que são mais populares, o samba, antigamente, né, nos anos 40, ele vai ser importante exatamente para isso, para te tentar dizer assim, não, tu é minoria social, mas tu é maioria no mundo, entendeu? Tu é maioria no Brasil. O negro favelado, olha, tu é importante, tem que tomar teu lugar de poder, tem que ser sustentável, tu tem que se preocupar com o futuro. Tem que entender o que está acontecendo contigo e como tu está inserido no meio. Exatamente. Essa é um dos conceitos que a gente tem trabalhado no programa. A gente traz, gosta, né? Parece oitentista, né? Traz as cabeças pensantes, mas traz também tentando trazer para o linguajar atual. Porque ontem ainda comentei com alguém, a gente estava olhando um programa sobre comitês de bacia, entendimento, a gente está inserido nisso, tem trabalhado, e essa distância está muito grande. A gente falou aqui muito em outro programa aqui com a professora Inês, falou muito sobre as ODS, que é uma coisa que não está clara fora do meio acadêmico. Então, assim, se o cara te representa na forma de governo, não entende isso, como é que vai passar para baixo? Para baixo, que eu digo, quando se fala em governo, somos todos nós. Para a base. Para a base. Exatamente. Então a gente remete aqui à base ambiental. Muito bem colocado, muito bom do teu ponto de vista, Gabriel. Muito bom. E é interessante a gente trazer isso para as pessoas entenderem. Porque hoje as pessoas que têm acesso à informação, eu costumo dizer, a gente vai chegar aqui num processo final do programa que a gente sempre aponta quais são os caminhos para esse entendimento da base. Mas o acesso hoje está maior, mas a informação anda nebulosa. Exatamente. Não, com certeza não. Eu acho que pegando um pedaço da fala do Gabriel, né, é a gente pensar essa homogeneização cultural, né, que vem associada a esse American Way of Life, esse modo de vida americano, né? A produção cultural, né? Olha o tamanho do catálogo da Netflix, né? Quantas horas tu pode passar ali sem pensar em mais nada, né? Então, é impressionante, né? Quando se falava muito nisso. Eu acho legal falar isso, né? Porque eu acho que antes, nós estávamos conversando em off aqui, né? Sobre a polarização em um sistema ou outro, um sistema político, na verdade não é isso. Ao meu entender, são sempre sistemas de poder, onde tu precisa ter alguém aqui em cima de toda uma base, e essa base, se não tiver informação, é melhor. Exatamente. E tá num modelo que eu acho que hoje o pessoal que está em cima, no topo disso, no sistema de governo, qualquer governo, é interessante dizer isso, já nem liga mais.
se o povo embaixo está aprendendo ou não, porque se mantém, entendeu? Hoje o processo de falta de informação é gigante, é gigante. Hoje se ataca, qualquer coisa diferente se ataca, qualquer proposta diferente se ataca, polariza isso, justamente por falta de conhecimento. Nós estamos vendo um período que vamos apagar a história, vamos apagar o que aconteceu. Porra, isso me traz Alexandria. Grande queima de biblioteca, de história se sumindo, livros escondidos. Mas vamos seguir, gente. É um sistema de pós-verdades, né? Pós-verdades. E aí a informação está se perdendo. Como é que é? Se não tá num vídeo, não é verdade. E às vezes até quando tá no vídeo. Às vezes até não tá no vídeo. Esse que é o problema. Então, assim, a gente está percebendo agora um aumento nesse período de feiras agroecológicas e a demanda de pessoas por alimentos orgânicos. Tá? Eu enxergo às vezes isso como uma oportunidade, porque tu acaba trazendo uma economia circular melhor, as pessoas estão tentando se manterem nesse tempo de pandemia. Mas é a pergunta assim, ó, qual o papel da alimentação saudável não saudável para tornar as cidades, a sociedade mais sustentável? Esse entendimento da alimentação, isso remete muito ao programa que teve com o Martin sobre veganismo e entendimento, mas a gente pode aprofundar isso do ponto de vista tanto geográfico quanto cultural. Como é que vocês entendem isso? Olha, cara, eu acho que é uma temática que eu venho me aproximando aí mais recentemente, né, no mestrado da questão ambiental, e eu me aproximei exatamente por começar a perceber que ela ampara muito das discussões que a gente faz, assim, né? Eu estava numa disciplina sobre autonomia, território e pensamento decolonial, né, que aí é dentro do campo científico, né, umas novas perspectivas de abordagem, e era com uma galera que fazia trabalho com comunidades indígenas, assim, a grande maioria dos alunos faziam esse trabalho. E, né, falando da necessidade de defender as terras indígenas, a gente está vendo agora, né, no nosso legislativo aí um processo de tentar retomar diversas demarcações de terras indígenas aí que já foram estabelecidas, né, que é acho que é o único lugar do mundo que quer retomar terras que já foram concedidas aos povos originários, né, é surreal. Mas essa disputa constante é com, né, os meios de produção que estão buscando retirar matéria-prima para sustentar o modo de vida urbano que a gente tem, né? Então me parece assim que a gente não tem como mudar o que está acontecendo nas áreas rurais, nas comunidades tradicionais. Eu digo mais para ti, é sustentar um modo de vida urbano que não chega aqui. Sim, que é para uma minoria. Que é para uma maioria menor, não é pro Brasil. É isso que eu acho que as pessoas às vezes não... Sim. Mas não, a gente não tem fortalecimento da economia interna. A gente não industrializa quase nada do que a gente produz, a gente manda né, matéria-prima. A gente tem incentivo, né, a Lei Candir para mandar em estado bruto, né, os produtos. E né, aí a gente não gera economia interna, e aí os empresários têm uma necessidade de exportar para poder existir, para poder competir, e às vezes isso não traz um crescimento, né? E não se prende aqui, e a gente pega, nunca me esqueço, uma certa marca de TV, que algum tempo atrás, que era o Top of Pops aqui, e aí eu fui descobrir que ela foi em outro país, aquilo não se produzia mais, porque era segunda linha. E nós aqui, adorando a marca, depois em off eu falo para vocês. Mas assim, não, isso aí não se vende mais aqui nos Estados Unidos, porque essa TV dava muito problema, é esse modelo. É uma marca consolidada no mercado, mas essa linha aqui, não. Mas para não perder o fio da Sim, meada. sim. Desculpe. Não, capaz, a gente vai dialogando. Mas é ver como, né, a alimentação está na base, porque é uma necessidade humana básica, todo mundo se alimenta, né? E entender como esse processo que também está vinculado muito, né, aos hábitos, o comportamento alimentar está muito vinculado, né, à difusão cultural também, né? E a gente começa a perceber que como a gente se alimenta, né, e por que a gente se alimenta dessa forma, né, tá vinculado ao modo de vida que a gente tem, né, cada vez menos tempo, então a comida tem que ser algo que prepara rápido, que tu bota no micro-ondas e tá pronto em 15 minutos, e que é um alimento, né, processado, que muitas vezes, né, não é nem um alimento, é um produto alimentar que eles chamam. Tu vai olhar o rótulo, tu não identifica nada do que tem ali, entendeu? Não tem nada do que tem ali, não tem um produto in natura. E essa é uma virada que acontece no início dos anos 2000,
né, de entender, de abandonar aquela ideia da pirâmide alimentar, né, e passar a entender uma classificação dos alimentos, uma abordagem dos alimentos pelo grau de processamento dos alimentos. Né? Então a gente vai ter alimentos in natura, alimentos minimamente processados, alimentos ultraprocessados. E entender que atrás desses conceitos tem uma cadeia. Um alimento ultraprocessado é isso, ele vai ter, né, vai ser proveniente de uma monocultura de soja, ou de milho, né, ou de trigo, né, que vão ser os cereais que dominam o mundo hoje em dia, né, que estão responsáveis também por desmatamento, né. Então entender que atrás disso tem uma cadeia de produção. E o alimento ultraprocessado tem uma cadeia muito larga e que gera muito impacto, que deixa coisas para fora dessa cadeia, né? Vai deixando sobras nessa cadeia. É embalagens, é processo de transporte, né? É mão de obra Que muitas nada é vezes pensado. precarizada, né? Então, quando tu compra um ultraprocessado, tem toda uma cadeia de produção ali para chegar na prateleira do supermercado, no freezer do supermercado, tem, né, a pegada ecológica e a pegada social é gigante. E quando a gente vai consumir um produto in natura, pelas próprias condições dele, ele tem que estar próximo ao local de produção. Não dá para enviar um tomate daqui para a China, porque vai chegar lá podre. Né? Então, a cadeia, por si só, pelas características do produto, se torna mais curta. Né? E pelas condições sociais do Brasil, a gente sabe que a produção de alimento é feita majoritariamente pela agricultura familiar. Então, entra uma dimensão social aí, né? De tu tá trabalhando, tá fazendo, né, uma troca comercial, muitas vezes com um produtor local. Então entra na economia circular, né? Tu vai fortalecer, o dinheiro fica ali dentro, né? Não vai ir para uma multinacional que vai sonegar para um paraíso fiscal, né? Então isso vai ficar, né, mais próximo, né? Então tem diversas dimensões aí que estão ligadas à alimentação, né, que vão proporcionar transições, né, em todo o nosso entorno, né, vão possibilitar mudanças em todo o nosso entorno. Então, fortalecer essas redes de consumo, né, essas cadeias curtas de consumo de alimentos saudáveis, porque na minha perspectiva, e também amparado em alguns debates da nutrição que eu venho me aproximado, né, essa história de superalimento, ou de um alimento vilão. Não, cara, calma. Tipo, a gente pode ir com um pouquinho, não pode comer carne. Bueno, aqui se a gente for parar pra pensar para a cultura do Rio Grande do Sul, né, a carne está muito vinculada à nossa cultura. E a gente tem um processo de produção de carne no Pampa que não precisa desmatar. Há Então, muito tempo. a gente sabe. Então a gente sabe que a produção de carne aqui é mais sustentável. Tem impacto, tem gás metano, tem, com certeza. Mas ela é mais sustentável do que ir, né, aterrar o Pantanal ou desmatar a Amazônia. Para vender entendeu? um monte de carne para Europa. Então a gente sabe que existem, aprender também as vocações locais, né? O que a gente consegue produzir aqui gerando menos impacto, interferindo menos nos processos naturais, né? Só que também a gente vai pegar a produção de gado no pampa, os caras estão substituindo, né, a gramínea natural para botar uma gramínea que vai fazer o gado engordar mais rápido, uma gramínea, né, exótica. Então é dentro desses processos, né, de hipervalorização, de tentar tirar o máximo, né, que vão surgindo as problemáticas. É entender a vocação natural. E muitas vezes aí essas populações marginalizadas, por ter menos acesso a esses pacotes de insumos tecnológicos, acabam produzindo de uma forma mais artesanal que gera menos impacto. Né? Então a gente está falando, né, de um diálogo entre a base, né, que muitas vezes foge desses grandes conglomerados, né, dessas grandes indústrias, desses grandes pacotes tecnológicos. A gente tem diversos autores que apontam para uma nova revolução verde, né, com a autonomização do campo, né, é drone, é máquina automática, não tem mais trabalhador no campo, essa galera tá onde? Todo mundo na cidade, né, pressionando o ecossistema, a gente tem 85% da população em 15% da faixa territorial do país, né, então não tem, é isso, né, a alimentação desperta, né, a necessidade de produção de alimento, né, que é básica, né, para toda a sociedade, vai despertar diversos processos aí que vão estabelecer esses paradigmas que a gente está se deparando de forma bem problemática aí hoje em dia, né? Entendi. Gabriel? Não, só pra complementar, eu acho que é exatamente isso, mas pra complementar, tipo, a grande eu não como carne, né, mas defendo que, tipo, teria como ser sustentável essa produção de carne, e ela pode ser, mas o maior problema que eu enxergo, talvez não seja, talvez vocês me corrijam, mas a produção de soja para poder fazer ração para pro próprio gado para virar carne, né? Tipo, isso no Rio Grande do Sul é muito, muito alto, né? Tipo, então, o que acontece é que a gente tá produzindo comida pra nossa comida, tá ligado? E aí, tipo, essa produção que tá acabando com o solo, tá acabando com a terra. E como é que a gente consegue ser sustentável em relação a isso, né? Aí vai dizer pro trabalhador, tem que parar de comer carne.
sabe, é complicado, sabe? Tipo, às vezes também é muito mais fácil pra ele fazer uma carne do que ou comprar a carne num açougue qualquer do que ir lá plantar, ir atrás do seu sustento, criar seu próprio alimento, até porque necessita um espaço, né? E dentro do meio urbano nós não temos tanto esse espaço. Mas eu vejo como uma alternativa, assim, essa questão da agricultura familiar, né? Não só agricultura familiar, mas como uma agricultura... Se fala muito sobre as questões dos bairros, das plantações locais, assim, né? Tipo, uma... Agricultura urbana, né? Horta exatamente. comunitária. Exatamente, tipo... Tem um movimento acontecendo para isso em vários municípios. Parte muito da educação, da Secretaria de Educação, basicamente dos professores que têm esse acesso, mas noto que às vezes não tem essa compreensão. Volto a dizer os governos, volto a dizer, é muito nítido para mim. Essa ideia, nós passamos agora, estamos um ano e meio de pandemia, e a gente não teve reforço em nada. Se fala muito, compre do bairro, mas não teve incentivo nenhum de economia circular, não teve melhoria em educação. Isso quando eu falo em todos os níveis, acho que eu falei em outros programas. E é isso que a gente tem que entender. A gente precisa ter uma consolidação de educação e cultura. E bem colocado mais uma vez o Gabriel, como é que o cara que trabalha não vai comer carne? É complicado, entendeu? Porque o grande consumo de carne, o que faz a gente ter um grande consumo de grãos, a grande produção de grãos, é o gado que é feito alguma coisa aqui na Argentina, mas foi colocado pelo link aqui, que é uma coisa que foi bem interessante, agora colocado por ti. São lugares onde são produzidos em excesso isso para produzir gado, que também não chega aqui, porque a carne disparou. Exato, então, o acesso à carne nos últimos anos está cada vez mais difícil para a população. É isso. Né? Também, então, e aí não fecha a conta, né? Se as pessoas começarem a entender, mas peraí, mas tem desmatamento, não, mas os caras precisam produzir carne. Tá, mas produz carne e a carne a baixo preço. Se a gente for falar em demanda e oferta, onde mais produz tem que ser mais barata a carne. Tu vai pra Argentina, a carne é mais barata. Porque a Argentina tem produção local. Quem tiver oportunidade, fala argentino porque é aqui do lado, dá pra ir, né? Pega um ônibus e vai pra Argentina. E incentiva a produção local também, né? Tem incentivo à produção local. E essas coisas, e aqui quando se fala em produção local, tem incentivo à produção local de grãos, leguminosas, essa história toda. Tem para os grandes produtores. Mas os grandes produtores não estão interessados no mercado interno porque não se paga. A gente tem projetos aí, mas a gente vai ver, né? Se a gente pega o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Que no início da pandemia parou as aulas para o Programa de Alimentação Escolar. Tá? E a galera que estava produzindo para isso, e os alunos, as famílias que dependem desse consumo muitas vezes, né? Se a gente pega, né, o PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, né, a quantidade de verbas que é destinada para eles e a quantidade de verbas que é destinada para grandes financiamentos, né, dos latifúndios, né, de monocultura, a gente vai ver que também não fecha a conta, entendeu? Existem programas, né, e principalmente na gestão passada, porque era, né, as gestões do PT tinham uma proximidade muito mais estreita com a produção familiar, que a gente tem nessa gestão agora, isso é evidente, não é, né? Não é fazer campanha aqui, mas é evidente, né? E a gente teve algumas iniciativas que surgiram nesse contexto, né? Que são importantes, mas ainda são muito pequenas, né? São muito pequenas. Eu trabalhei recentemente também com o conceito de sociobiodiversidade, que é entender que a manutenção da biodiversidade vai estar associada aos processos culturais, muitas vezes. Então, a gente vai ter no Rio Grande do Sul a pecuária, né, extensiva, não a intensiva, né, não o gado aprisionado, que vai remeter à nossa cultura do gaúcho aqui, né, que também se espalha pelo Uruguai, pela Argentina, né, e vai pegar produtos como o butiá, por exemplo, né, que é nativo daqui, uma espécie que estava em extinção até algum tempo atrás. A gente vai ter a palmeira jussara, que dá o açaí, né, que é parente famosíssima e cada vez tem menos e sobe o preço do açaí. Exatamente. E aí o açaí já é um produto de exportação. Ela é da mesma família, né, da Euterpedulis, que é do açaí. A gente tem a palmeira jussara, que a palmeira jussara, ela fornece o palmito também, né? Sim. Então se corta para tirar o palmito, a árvore morre.
se tu tira o fruto do açaí, no ano que vem, Tem no uma ciclo produção. dela, ela dá de novo, entendeu? Então entender, né, de conversar com essas famílias produtoras e dizer, olha só, o que vocês estão ganhando uma vez aqui, tirando essa espécie que está ameaçada de extinção, que é nativa da Mata Atlântica, do nosso bioma aqui, né? Se vocês dispersar essas sementes, vocês vão conseguir produzir muito mais, vai ter um ganho econômico para E vocês. eu já vi sobre a produção do palmito também, tu tem jeito de manter a árvore, tu pode tirar não matar a árvore, então, só que tu vai produzir menos. Vi um trabalho muito bom sobre isso. No momento, tu produz menos, tu consegue produzir mais no Então tempo, tu né? segue produzindo. Ah, Gente, então assim, o que vocês acham sobre com a globalização, o aumento do acesso à internet, como a gente falou há pouco, cada vez mais para a população em geral, percebemos um acesso das pessoas às redes sociais. A gente tem visto isso, tem vivido isso. E aí nós temos uma ação chamada dos digital influencers, dos influenciadores digitais, né? Que promovem tendências e o seu estilo de vida, o seu lifestyle. Todas as palavras a gente colocadas em inglês já mostram um naipe de globalização. Então, o que vocês entendem? Como é que acreditam esse tipo de publicidade que acaba aumentando o consumo, que é um viés contra, não corresponde ao que a gente está falando sobre desenvolvimento sustentável? Responde tu primeiro, Gabriel. Como é que tu enxerga isso? A gente conhece há algum tempo e não só tu, né? Grande parte das pessoas consomem material digital. E muitas pessoas, por ter esse acesso àquilo que nós falamos um pouco antes aqui sobre a vinda da informação e como ela chega para nós, a gente digere isso. E o cara acaba comprando, os caras vão, compram relógio, trocam celular, entendeu? Isso aumenta o consumo. Como é que vocês percebem isso? A gente tá vivendo, né, nessa sociedade do consumo, né, onde ser alguém, e isso também já implica de novo em se localizar no seu lugar, ser alguém é ter algo, né? Tu não é aquela pessoa até tu ter aquela coisa, né? Ah, eu não sou feliz até eu ter um tal carro, tal celular, tal bem de consumo. E isso é uma coisa que acontece direto, assim, né? Tipo, é um processo que vai entrando desde da adolescência, desde criança, assim. A pessoa já começa a crescer querendo ter coisas. Carro. Querendo ter tal Carro, coisa. moto. Ai, ter tal celular, sabe? Pra fazer tal coisa com aquele celular, sabe? Então, tipo, e isso é desenfreado, né? Tipo, aí... Eu como sou do século passado, onde era o carro? Todo mundo queria ter o carro. E tal aí, carro, em tal marca. 92, com a abertura dos carros importados, essa história toda aí do Collor, foi uma loucura. A galera que sonhava com o carro. Até tu entender que o carro é um método de transporte. Hoje nós temos um entrevistado que veio de bike, cara, lá do Zona Norte. Não se atrasou e não se perdeu. Tu viu? Eu sou contra. Eu não gosto de dirigir, né? Na real. Só pra dizer bem a verdade, eu sou um perdido. Eu não tenho carteira de motorista e não tá no meus até feliz, planos, então. assim, cara. Não é uma ambição que eu tenha. Eu ando bastante de bike por esteio, mas eu já sou meio perdido aí. Eu fico com medo de andar de bike e me perder. Eu sou fã da bike. Eu tenho bike, todo mundo tem bike em casa. E eu reduzi muito o uso do carro, mas eu acabo atendendo outros municípios e o cara acaba usando. E eu tive recentemente na Europa. Recentemente não, né? 1 ano. Fui por causa de um projeto da Fevale. Um carro elétrico está vindo, cara. É interessante, né? Eu andei pela Espanha e aí assim, os mais velhos andam a pé, bem mais velho. O pessoal de 30, 40 gosta muito de bicicleta e patinete. E tem os carros elétricos. E aí é difícil as pessoas não terem preconceito com nós latinos. Tu olha um carro gigante, a gasolina, tu vai olhar, é um latino dentro. É um questão do latino, costume, da cultura. E aí é da cultura. A É gente muito isso, mais antes que o próximo, cara... né? Um pouco desse estilo americano, né? A gente é mais próximo da cultura americana, da caminhonete, né? O carro cara. grande, o Nem nos Estados Unidos os motorzão. caras estão parando de usar o tal das gasolina do caminhonete com motor 4.5. Tu tem. Sim, né, cara? Num país a gasolina é barata, mas a gente acaba não se livrando do sistema fóssil.
não se livra da poluição. E outra, na real, falando do ponto de vista energético, não está sendo liberado isso, porque vai romper o atual sistema. Ah, não, com certeza. Entendeu? Dizem, há alguns anos, já tenho ouvido falar que o motor à base d'água, o motor à base motor elétrico, está pronto há anos para o mercado. A hegemonia da indústria petrolífera é muito grande, né? Os caras se estabeleceram como agentes globais aí de interferência política muito profunda, né? Então, conseguir quebrar essa hegemonia, né? Não que eu acho que o carro elétrico também não tem seus problemas, porque a bateria de lítio também vai ter. Com certeza. Sempre vai ter um porém, né? Usar a energia do mundo é isso, né? Tem que ter sempre pensar, né? No que sobra dos nossos usos, aí, né? Trazendo essa parte dos influencers, eu acho que é importante a gente trazer, talvez, então, os digital influencers que façam o bem, né? Não só aquelas pessoas... Lá, essa é a ideia. Né? Eu já adianto, assim, tipo, sobre a questão alimentar, eu acompanho e me ajuda bastante, fazendo uma propaganda aqui de uma página no Instagram que é Vegano Periférico, que vai falar sobre alimentação sustentável, vegana, morando na periferia, né? De uma forma barata, né? Então dá pra ser. Lá de São Paulo, né? Tem um documentário sobre eles também. Cara, é difícil a gente... O pessoal que tá vindo aqui, muitos são veganos. É uma... E aí tem a ideia da cultura. Eu como carne, tá? Talvez todos os dias, mas já menos. É o que a gente estava comentando no início, né? Do dogmatismo ali, né? Da coisa Entendeu? que é estanque, é ou não é. Mas o cara sente falta. Eu sinto falta. Como eu comentei contigo, eu não compro carne, eu não cozinho carne. Por que eu entrei nesse processo? Cara, eu sou estudante universitário, entendeu? Financeiramente independente da minha família. O famoso Rio. É Rio. Começou a aparecer a opção vegetariana na Rio, comecei a comer. A diferença, eu sou do noturno, né? Trabalhava durante o dia e pra aula de noite. Cara, tu jantava um RU às 6 horas da tarde, comia um bife e ia pra aula depois, tu ficava aqui, morto, né? Toda a energia pra... Come uma proteína de soja, um negocinho, tá tranquilo. E também tem a questão do acesso, né? No caso... Como estudante universitário, eu também tive acesso. Foi quando eu entrei na universidade que eu comecei a... Eu já tava pensando nisso, mas eu ainda comia de vez em quando, né? Mas como estudante universitário, tu é privilegiado, né? A gente é privilegiado por ter acesso a esse tipo de alimento e a gente acaba modificando o nosso estilo de vida. Então é exatamente isso. Tipo, o influencer ele tem esse papel hoje, talvez de falar assim, não, tu não precisa... E aí trazer essa informação, tu não precisa comer carne. Olha só, eu como isso aqui, ó. E eu não gasto muito, entendeu? Eu ainda acho que nós precisamos de carne, cara, em algum momento. Mas exatamente. Não, mas é o tipo de proteína. Não, com certeza. Acho que a gente consome de forma exagerada, principalmente com certeza. o gaúcho. Com certeza. Tanto que o pessoal vem de fora pra cá e quase morre depois, não tá acostumado, né? Mas eu acho que o debate nutricional, né, ele é complexo, assim, porque a gente tem populações que vivem historicamente sem consumo de carne, que a cultura hindu não come carne, entendeu? Então, é verdade. não ia ser uma das culturas mais antigas do mundo. É o que mais tem gente no mundo. Atualmente na Índia, né, tem o consumo de carne, né? A Índia é vegetariana, não porque todo mundo, a grande maioria é hindu. Não, tem o consumo de carne. Mas, né, tem uma tradição cultural, né, hinduísta que se reproduziu durante milênios que não consumia carne. Vaca andando na rua, né, velho? Então, vaca passeando, vaca que nem cachorro. Eu acho que a gente não precisa aderir a isso. Tu falou, principalmente o gaúcho. Então tá na nossa marca cultural, mas é entender que ela não precisa ser a base da alimentação, tá ligado? É a alimentação baseada em plantas, né? Plant-based, que aparece por aí. A carne tá presente, mas não precisa ser a base da alimentação, porque não é saudável ser a base da alimentação. Faz mal pro planeta e faz mal pra ti, cara. Entendeu? É o que tu vai gastar com remédio, depois vai desenvolver uma doença crônica não transmissível, uma diabetes, uma pressão alta, algum problema. Então é pra ti e é pro planeta ao mesmo tempo, né? Então... Exatamente. Seguindo sobre digital influencer, e eu acho que o Gabriel trouxe bem, a gente enxerga isso, enxerga que tem, apostar no consumo, mas tem gente pro outro lado. Acredito que tem um potencial maior para fomentar isso, um debate sustentável. Na verdade, é isso que a gente está propondo aqui, né? Tá trazendo informação, trazendo de forma legal, acessível, tá? O ponto é assim, né? A gente tem alguns pontos mais profundos que acabam sendo muito técnicos, mas a gente tenta transmitir isso de uma linguagem, né? Por exemplo, a gente traz o acadêmico profundo, traz o acadêmico mais light. E até o ponto que tu tá aqui, tu é um cara que tem acesso hoje à geração vindoura, trabalhando lá dentro do vestibular, pegando a gurizada que tá entrando, do ponto de vista, eu acho isso interessante. Qual é a tua ideia sobre isso, cara?
é possível não trabalhar a ideia de desenvolvimento sustentável com digital influencer? Cara, eu acho que com certeza, assim, é dentro desses movimentos que a gente vai ter aí, a gente não pode deixar de ver, né, essa difusão dos meios de comunicação como uma democratização, né, da mídia, né, de certa forma, já que ela não veio institucionalmente, né, é que a gente tem também conglomerados, famílias que governam no país aí o que se produz de informação, né, então a gente não pode deixar de ver como, né, esses diversos meios, a gente está aqui, né, a gente está produzindo um conteúdo, né, então a gente também se abre a possibilidade de vozes, né? Tem uma pluralidade maior de vozes, né? Até quando comentou da pós-verdade, eu tenho até uma dificuldade assim, com a pós-verdade, porque, do meu ponto de vista subjetivo, a verdade sempre tá por aí, tá nos olhos de quem vê, né? Então, a disputa de narrativas fica mais acirrada. Né? Antes a gente tinha um direcionamento da forma de produzir informação. Vinha de uma perspectiva. Vinha de 3 ou 4 perspectivas, né? Os grandes canais aí da TV aberta, né? Então, agora a gente tem diversas outras perspectivas produzindo informação. Né? Então a gente tem uma difusão, então fica tudo mais confuso, fica tudo mais difícil de achar, né? Tem uma difusão maior de informação, tem vários pontos de vista, né? A gente já colocou aqui em outros programas, assim, eu acho que o grande mister ou a grande história de hoje é que a informação é muita informação jogada. E em algum lugar eu já vi, que tá ali a informação, mas está soterrada do que não é necessário. A gente na pesquisa acadêmica, né, cara? Tu vai fazer uma revisão sistemática de literatura, tu vai pegar para procurar uma produção de um artigo de uma coisa. Se eu vou 14 mil artigos, chega a dar uma angústia, tipo, meu Deus, tudo isso. Tu vai, tu vai ler os artigos, e tu lê os artigos e vê que o cara não diz nada, cara. É isso. É outro debate que tem se falado muito na universidade sobre a grande indústria de produção de artigos. Porque daí o cara tá ganhando uma bolsa, porque o cara necessita e produz coisa que não leva a lugar nenhum. Exatamente. E aí dói. Entendeu? Ou algumas coisas que a gente não compreende, tá? Não vou nem entrar em méritos aqui, porque eu conheço muita gente da letras, conheço muita gente de outras áreas, que a produção é importante. Só que a compreensão está longe. Eu acho que em algum momento também falamos sobre a matemática. O cara estuda matemática, mas o caminho, por isso eu acho que a ideia da criação do base é essa aqui, da base ambiental. É assim, por que eu tenho que me importar com tal? Por que eu tive que me importar com matemática? Não, porque matemática, cara, lá na quinta série, tu não pode odiar matemática. Ou odeia matemática. Não, mas tu não entendeu. O que tu compra, o que tu gasta, o que tu recebe hoje dentro do sistema, seja ele capitalista, socialista, precisa de dinheiro, cara. E o dinheiro, se tu não entender, tu vai ser, para não usar uma palavra feia como ludibriado, uma coisa assim, tu vai ser massa de manobra, porque tu precisa entender. Talvez tu não entenda o sistema econômico, mas tu sabe, se tu ganha tanto e gasta mais, tu ganha, tu tá ferrado. Mas... Ou se tu não ganha o quanto der pra pagar o mínimo do mínimo. Então é isso. Então, se todo mundo soubesse matemática, a gente não vendia nossa força de trabalho tão barato, né? Exatamente. Mas se fala muito hoje em dia, tipo, que os jovens eles procuram mais saber sobre educação financeira, que é um negócio que seria super importante desde a base, né? Mas por que não se ensina educação financeira na escola? Mas outra coisa, ensinaram no passado, mas a ideia da educação financeira hoje não é para isso. É ao ponto de vista do ser humano. O cara quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Infelizmente. Tá, será? Mas é que eu penso já na educação financeira pra te também não ser passado a perna como a gente sempre vai ser a vida inteira, né? Como é que dizem, cara? É horrível, né? Mas como eu digo aqui, né? Minha função aqui é botar lenha na fogueira. Infelizmente, como é que diz? Tem um enganador e um enganado. A ideia é que isso não pode ter essa razão. Quanto menos enganado tiver e menos enganador... É uma filosofia de vida. A gente vai progredir todo mundo junto. É uma dificuldade, cara, pra entender essa questão do dinheiro. Tem muito digital influencer hoje vendendo curso pra ganhar dinheiro sem sair de casa, né? As óticas. Só pra trazer um pouco do outro ponto que a gente tava falando sobre essa teia de informações, a gente fala muito sobre o papel da mídia hoje. Tipo, antigamente, tu vai ver a mídia, ela trazia a informação que tu não ia ter de nenhuma forma, né? Tipo, a mídia televisionava ou... via rádio. E aí chegava Aí tu sabia o que acontecia. Hoje em dia tu sabe o que acontece de várias visões diferentes, mas tu não sabe discernir o que aconteceu, o que é verdade, o que não é, como aconteceu. E aí o papel da mídia hoje ela já não é mais trazer a informação, mas sim, tipo, dar luz àquela narrativa.
Não é a verdade, mas aquela narrativa em si. Então, Antes- tu acompanha a mídia por causa que essa mídia eu gosto porque eles falam mais desse Antes ponto de era mais vista. imparcial, né? A formação de bolhas, né? A É, formação de exatamente. bolhas, né? Eu, particularmente, eu vejo a informação vindo de vários lugares. Claro que tu tem alguma coisa que tu sente que é mais imparcial, tu olha, por exemplo, não vou falar marca de jornal, nada. Mas eu assisto o global para chegar às minhas conclusões, entendeu? A história que a gente brinca na casa é o giro da notícia. A gente chega 7, 8 horas, a hora que eu consigo chegar em casa. A gente senta, toma um chimarrão e zapeia todos os canais, todos de notícia. Mas ainda tu se informa pela televisão, né? 80% da população se informa pela internet hoje em dia. Não. Eu me informo lá em casa, isso. Eu tenho assinatura de jornal, a internet depende do site, entendeu? Mas a grande verdade é que os canais de comunicação hoje que passam na TV são os mesmos na internet. E outra, vamos lá de novo ao privilégio. Eu tenho assinatura, né, cara? Eu não vejo só Jornal Nacional, só o TV Record, entendeu? E até tempo, né? Tempo, cara, Tempo pra tempo. poder ver isso aí, né? Tipo, tu vai pegar um trabalhador médio, não, Não, vou nem os dizer caras um- veem o Jornal Nacional malhando ou não, ainda é o Jornal Popular. Ah, não, com E certeza. a questão também da difusão da informação, né? Que que possibilitou esses avanços tecnológicos, o cara escreve uma mensagem de WhatsApp informando hoje em dia. E aí tem, vira lei, os caras acham que é lei. E a gente tem projetos interessantes que fazem isso. A gente vai ter, né, diversos projetos jornalísticos em Porto Alegre, não vamos fazer publicidade, né, que fazem dispersão de notícia por WhatsApp. Dispersão é uma rádio comunitária que faz dispersão de notícia através do WhatsApp. Então, é uma ferramenta importante essa democratização, mas também gera esse conflito. E vai gerar essa disputa de narrativas, esses tensionamentos, né? Então, é também entender que atrás da notícia, atrás da verdade, sempre tem uma mensagem que está sendo transmitida, né? Sempre tem alguém que captou de alguma forma que o outro poderia ter captado de outra forma, né? Aqueles acontecimentos ali. Então, o que vai ser exposto, né? Num acidente de carro, né? O culpado pode, de uma ótica, ser um e da outra ser outro, né? Então, acho que essa democratização, esses novos canais de comunicação, de produção de informação, eles têm muita potencialidade, né? De transformar, né? A gente vê, né, um avanço aí de pautas progressistas sendo tocadas por canais no YouTube, por podcast, né? Difusão de informação, mas ao mesmo tempo, né, outras perspectivas também estão acessando mais, né? Eu me deparo às vezes com notícias na internet que não tem embasamento nenhum, né? E daí não é questão de ser verdade ou sem verdade, mas é que o cara tá falando a partir da experiência dele ali, tá ligado? Não, pô, é um relato jornalístico, tu vai pelo que tu tem de fato, né, ali. Né? Como é que tu percebe esse fato? Mas o cara não estabelece o fato, o cara estabelece a perspectiva dele e acabou, entendeu? É isso e não tem, tá ligado? É muito assustador. A gente tem diversos portais de notícias aí que trazem, assim, é assustador. Tu entra na internet, é um pântano, assim, de desinformação, cara. É assustador. Bom, não à toa, né? Tava na pauta aí nas últimas eleições aqui, nas eleições europeias, eleições americanas, né? A questão das fake news, das desinformações, né? É um problema bem complicado, né? Abre uma porta para que mais vozes apareçam, mas... Vamos voltar ao tema, antes que a gente acaba entrando em outros pontos, a gente tem aqui, complicado. Vocês acreditam que o acesso à cultura pode tornar as cidades mais sustentáveis? Acho que isso está bem claro, né? Nessa nossa narrativa aqui, né? Sobre acesso à informação, mudança. É que tudo depende do papel do fomentador cultural, né? Também, né? Não adianta só, tipo, o acesso a tal cultura, mas também, tipo, a cultura vazia, sem significância, ela é só... Não vamos entrar nem muito nisso, acho, na celeuma, né? Porque eu acho que muita coisa se perde, tá? A cultura, como a gente vai falar de algumas pessoas, de alguma coisa, material que se leu, por exemplo, o material que se ouviu, muito da cultura foi elaborada por gente com condições de fornecer cultura, tá? Então a gente vive um momento agora da cultura estar sendo fornecida pela base, e aí às vezes essa cultura vai a cultura das ruas, a cultura, falando de cultura como hip hop, como funk, só que a gente sabe que devido à base toda de estrutura, de educação, a qualidade não é boa. Aí entra numa grande questão de qualidade. Tá entendendo? Mas a qualidade não é boa em relação ao quê? Eu já cara. esqueci. Por exemplo, cara,
Vai entrar em polêmica como sempre, né? Cara, sento aqui, amassa a lata aqui, não é tri. Com perdão da palavra. Então, assim, tu não tá falando da dificuldade social. A minha geração falava. Mas Aí também é falava de amassa aqui, senta ali. Também, cara. Cara, vamos falar aqui. Não dá pra entrar, não quero entrar muito em ponto. Nós vamos entrar em Ramones, por exemplo, que é uma banda que eu adoro. Ah, vamos cheirar cola. Não, né? A dimensão acho que é muito... se bate muito na dimensão pornográfica do funk, hoje em dia como se fosse uma exclusividade, uma inovação do funk. A dimensão pornográfica não era tão explícita porque a pornografia não era tão explícita na sociedade. Mas o Elvis filmava da cintura pra cima quando ele começava a fazer show, porque ele remetia, era pornográfico aquilo ali. Então, entendeu? assim, é complexo, cara. É complexo, entendeu? E aí o cara pensa assim, como vai avaliar isso? Eu acho que também é outro programa pra isso, mas eu entendo. Então, assim, na verdade, eu acho que o grande segredo do troço é respeito à cultura mesmo, que tu não entenda. A produção cultural, eu acho que é essa dimensão, né, de... às vezes tem que cuidar com os purismos, assim, também, que eu, na minha forma de pensar, acabo me aproximando muito, né? Do, tipo, a cultura local. Então, tipo, a gente vai ouvir música gaúcha porque tá vinculado às nossas práticas cotidianas aqui. Então, a gente só vai fazer isso. Né? É maluco. Tem cara que... Tem cara que faz churrasco e tem que ouvir baitaca. Mas Aí eu olho assim, pá, cara, eu gosto de pensar aí no ponto de vista musical dos arranjos, da montagem. Tá, beleza. Entendeu? Mas o funk pra mim é uma coisa pra mim, falando musicalmente, pra nós é uma brincadeira. Mas eu já enxergo o funk como uma produção cultural e uma ressignificação do social, som. Né, cara? Esse é um ponto de vista social. É uma pessoa que não vai ter acesso à música, né? Então, tipo, ela vai... isso também tem mudado. E aí né? ela vai... Não, tem mudado, com certeza, né? Mas é uma pessoa que não vai ter acesso a fazer, instrumentos musicais caros, por exemplo, que nem, sei lá... É verdade. Tipo, um violão, um pandeiro, que seja, já é um negócio que custa, né? Então, tipo, o funk, tu consegue fazer funk hoje em dia no celular, tu faz uma batida de funk no celular, grava no celular e tá ali, tá pronta a música, entendeu? E a necessidade de expressar, né? De também ser uma voz, a cultura é esse meio de expressão. E isso né? é um resgate. E isso é um resgate. No momento que tu entende, é que nem tu pegar, olhar um quadro do século XVI, XVII, às vezes o cara não entende, mas aquilo ali, quando o cara fez, o cara não queria atingir uma coisa, aquilo é um jeito dele se expressar. Então, talvez, voltando um pouco, esse entendimento da arte tem que ser passado. Esse entendimento quanto cultura. É isso que eu comentei como esvaziação, né? Tipo, a cultura, a arte, ela pode ser reformadora, né? Ela faz tu se situar no lugar onde tá e como é importante tu ser sustentável pro futuro, assim. Mas o papel da arte pode ser isso. Ela já funciona como empoderadora, né? O funk empodera, apesar de ter essas letras assim um pouco mais vulgares, mas é um pouco da realidade também do jovem, né, hoje em dia, tipo, com acesso à pornografia e essa objetificação do corpo. Então, tipo, ele vai cantar isso porque é isso que ele tá ouvindo o tempo inteiro, é isso que ele tá vendo, que é só isso que ele tem tempo pra ver, o sexo, de repente, entendeu? Mas o funk pode ser diferente, ele é com certos artistas em certos momentos, como conscientização de classe, conscientização sustentável, ele pode ser, e ele é, em vários momentos. A arte é um reflexo, né, da nossa sociedade, não tem como não refletir sobre as nossas práticas cotidianas, ela vai estar inserida nesse contexto das nossas práticas, né? Isso é um baita ponto de vista, né, cara? Como é que a gente... tá ligado... A gente entrou, acabou entrando no assunto arte, cultura, mas isso tá vinculado. Claro. Tá vinculado. Claro, com certeza. A produção, o hip hop antes era acusado, né? O rap porque é violento, é a arma, não sei o quê. Qual é a realidade que a juventude vive na periferia? Se não é a polícia de um lado, a facção do outro, tiro, bala perdida, o cara vai cantar sobre o quê? Ele vai expressar a realidade dele, que é violenta, né? Então eu acho que é essa dimensão da cultura como esse potencial, né, de transmitir, de denunciar muitas vezes, né? Acho que o hip hop na década de 90 com os Racionais foi muito isso, né? Abre uma janela na sociedade brasileira que era ignorada, né? Uma parcela da população que nem sabia que existia, né? Com certeza. E quando o mundo é diferente da ponte pra cá, tá ligado? Tipo, opa, tem um mundo da ponte pra lá, né? Porque a produção cultural tava concentrada nos centros, né? Aproveitando esse gancho pra ti, essa pergunta, cara.
Então, cidades sustentáveis podem ser menos desiguais? Eu acho que quando a gente opera numa chave de leitura da sustentabilidade, como ela não pode ser, não tem como ser uma sustentabilidade somente ambiental, né? Ela tem que estar associada a processos de democratização, né? Porque a gente começar a fazer o hambúrguer do futuro, né, com carne sintética, né? Olha, tem mais sustentabilidade, né? Não tem carne, não tem gás metano sendo produzido, não está desmatando a Amazônia. Mas e aí? Como é que ficam os processos sociais através disso, né? Eu acho que eu não consigo ver desassociado, né, a sustentabilidade ambiental, né, de uma sustentabilidade social, né? Enquanto a gente tem... Porque é o que a gente comentou, o cara que não tem tempo e joga, né, o hambúrguer no micro-ondas em 15 minutos, né? Porque o cara tem tem 2 trabalhos de 6 horas, né? E não ganha vale alimentação em nenhum deles, então é o que tem para fazer. Então, quando a gente 6 horas tem mais isso, né? 6 horas. E mais o tempo para se deslocar até o trabalho. Né? Mas a história do quem trabalha 6 horas, muita gente faz as 6 horas para não dar vale, cara. Os terceirizados da URGS, né? Os terceirizados da URGS, exatamente. eles são contratados em contratos de 6 horas para não ter... vão receber vale-refeição, daí não tem refeitório, o que a galera vai fazer? Né? Então eu acho que não tem como a gente pensar a hiperexploração da natureza está associada à hiperexploração do ser humano, né? Então, para gerar esses acúmulos de riqueza no 1% da população, tem 90% sendo explorado, né? Então, quando pra gente equilibrar a coisa, né, o ambiental está junto com o social. Eu não consigo ver, né, uma solução que vai transformar, né, que vai ser uma sustentabilidade ambiental que não venha junto com uma transformação social. Para mim é muito difícil de estabelecer.